Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Eu quero agradecer a audiência de vocês, pedir que vocês nos sigam nas redes sociais, YouTube, @Programa Tricetados, Instagram, @Tricetados. Hoje o meu convidado é o presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas Deficientes da Ordem dos Advogados do Brasil, AM, Dr. Bento Moreira Lima. Seja muito bem-vindo, meu querido. Me conta um pouco quais são as atividades que você tem desempenhado na comissão da pessoa com deficiência. Primeiro, boa noite, né? Prazer enorme estar aqui hoje, representando Prazer a OAB. Todo meu. Nós temos o nosso presidente, o Dr. Jean Cleuter, nosso amigo querido, que já esteve nessa poltrona algumas vezes. O Jean, ele tem nos apoiado desde o início, né? Ele é um cara muito entusiasta, ele é muito cara que tem uma visão muito forte sobre a pessoa. E tem um coração maravilhoso. Isso aí a gente nem fala porque o coração dele é enorme. É uma OAB totalmente inclusiva, é uma OAB de portas abertas. Então hoje a OAB ela tem uma outra cara com a direção do Jean. É uma pessoa que nos apoia em todos os momentos, né? Todas as ações que a comissão se propõe a fazer, ele sempre nos apoiou. Então, assim, isso acaba sendo uma coisa muito forte para a gente, porque você já sabe que vai ter um apoio da OAB por trás. Então, isso facilita o nosso trabalho como comissão. A comissão ela tem um papel fundamental de orientar juridicamente aquelas pessoas com deficiência e que nos procuram, né, para dar algum tipo de suporte. Nós temos problemas tanto na área de educação, questão de matrícula. Nós vimos hoje que abriram as inscrições para as pessoas com deficiência nas escolas públicas do Estado. É um contingente muito grande de alunos e as escolas estão ainda naquela fase de se preparar e de se organizar. É tudo muito novo no Brasil. A questão da pessoa com deficiência, de você ter um suporte, não é só a rampa, é você ter o mediador que dentro da sala de aula precisa estar preparado para ajudar a professora a passar aquele conteúdo para a criança com deficiência, né? Então não é fácil esse preparo, você ter essas pessoas preparadas, você tem que ter faculdades que formem essas pessoas, cursos que formem, e a FAMETO também estava fazendo um curso voltado para esse público, né? Ou seja, envolve muito mais, é muito mais complexo do que simplesmente não vamos colocar o deficiente na sala de aula. É muito novo a questão da adaptação, mas a pessoa com limitações é muito antiga, né? E aí a gente imagina, se hoje a gente tem que gritar pelos direitos de filhos com problema, de avós, de mães que têm alguma deficiência, dificuldade de locomoção, enfim. Imagina há tempos onde não havia, né, nenhuma regulamentação a respeito disso. Né? Você hoje, com toda a legislação que existe, você ainda assim tem que exigir? Olha, essa legislação é nova. Se você for ver, o autismo, o deficiente físico, é de 2015 para cá. Pois é isso que eu te digo. Então, tipo assim, é muito recente. Então, e a lei, ela você sabe, né? Ela é muito geral. Uhum. Ela precisa ainda de aprovar vários outros detalhes, né, dentro da lei, para poder fazer com que a lei funcione. Então, assim, hoje a gente tem muito em voga, por exemplo, o autismo. O autismo, né? Que hoje aumentou muito. Hoje, a cada 4, 5 crianças que nascem, 1 ou 2 são autistas. Então, assim, tudo isso? O número está crescendo assustadoramente de crianças com autismo. Uhum. Então, você precisa inserir essa criança, né, na sociedade. Você não pode mais hoje aceitar que se tenha, como se tinha ano passado, essas crianças acorrentadas dentro de casa. Não a criança quando era autista, ou era peralta, as pessoas nem sabiam o que ela era.
Tanto que tem aquela teoria da mãe. Essa acorrentada dentro de casa, isso nunca foi legal, né? Não, eu tô falando assim. Eu digo que antigamente as pessoas, né, que eram deficientes, elas ficavam dentro de casa mesmo. E a criança como autista, que ela era. Eles eram, literalmente, as mães mantinham presas dentro de casa. Hoje você ainda encontra isso. Presas ou protegidas. Do mundo que era mais cruel do que hoje. Essa é uma outra visão, né? É. O que eu posso dizer? Eu tenho um filho com 29 anos, vai fazer 30 anos agora em fevereiro. Criado, né? Ele tem paralisia cerebral. Ah, desculpa. Então, assim, é um garoto que tem uma cabeça, ele entende as coisas, mas ele é dependente para tudo. Então, ele não faz nada sozinho, é o Pedro Paulo. Então, assim, mas ele entende, ele conversa com você. Você entende o que ele fala? Eu entendo porque eu estou 30 anos com ele. Você vai ter um pouco de dificuldade. Então, assim, às vezes ele conversa com uma pessoa, o que foi que ele falou? Aí você vai e fala. Mas o que eu quero te dizer é que o Pedro Paulo, desde pequenininho, ele ia para todos os locais com a gente. Ele ia para carnaval fora de época, ele ia para as festas, ele ia para os parques, ele ia para... E acontecia situações, né? Outras crianças, pô, ele não anda, né? Por que ele é assim? E ele começava a rir. Porque assim, ele, desde pequeno, nós encaramos... Nunca vimos ele como um pobre coitadinho, como um deficiente. Não, a gente sempre trabalhou ele para ele se preparar para esse mundo cruel que é do preconceito, né? Das limitações que tem hoje, das dificuldades que ele vai enfrentar. Graças a Deus, Deus nos permitiu até hoje dar o possível que a gente pode do melhor para ele. Inclusive educação, levar ele para os lugares e tudo mais. Mas se nos faltar, alguém vai dar o mesmo carinho que a gente dá? A gente sabe que não é assim, né? Mesmo os irmãos, tios, não é a mesma coisa de um pai. Então assim, o Pedro Paulo, ele é privilegiado nesse sentido, de sempre ter trabalhado ele para não ter esse mimimi que tem muito hoje, né? Que a gente vê as pessoas reclamam com uma vida plena e ficam reclamando de muita coisa. E o deficiente, infelizmente, ainda sofre muito preconceito. Eu vou te pedir um minutinho comercial e a gente volta já, porque esse assunto vai longe, né? Um minutinho comercial e a gente volta já. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com profissionais especializados prontos para atender você. Contamos também com o laboratório LAPAC, especialista em exames patológicos em geral. Há mais de 6 anos no mercado, realizando consultas e exames. Venha conhecer. Clínica Viva Mais, Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Voltando aqui com Bento Moreira Lima, presidente da Comissão
dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Bento, nós falávamos aqui a respeito da sua dificuldade com o seu filho que precisa de medidas adaptativas para que ele se locomova. Conta um pouquinho mais. Olha, realmente isso é um problema muito sério e que todas as pessoas com deficiência ou pessoas mais idosas que têm uma determinada dificuldade de locomoção enfrentam diariamente. Viagem. Quantas ações nós temos contra as empresas aéreas, né? Eu mesmo, como presidente de comissão, conhecendo meus direitos, na última viagem que eu fiz ao Maranhão com o Pedro Paulo, apesar de ter comprado a passagem na Latam e comunicado do problema dele, relatado que ele não tinha atestado médico, tudo, né? Mostrando que ele não tinha condições de ficar sentado sozinho, que ele não tinha controle de tronco, tudo. A sua passagem ela não marca o local, não marca o assento, você só pode marcar assento horas antes. Pois bem, você vai marcar o assento, você não tem a prioridade. Primeiro, os 3 primeiros assentos, as 3 primeiras filas já não são mais que antes eram, né? Para pessoas com deficiência, dificuldade de locomoção. Hoje elas são vendidas por um valor mais caro e tal, sendo as primeiras filas. Aí você já fica da 3ª fila em diante. Até aí tudo bem. Simplesmente eles marcaram a minha passagem, eu de um lado e Pedro Paulo do outro do corredor. Mas como? Eu digo, olha, meu filho não tem condições de viajar sozinho, ele precisa estar do meu lado. Aí a senhora não se preocupe que na hora do embarque eles vão resolver. Pois bem, na hora do embarque eles não resolveram. Na hora de entrar no avião, não deram prioridade, são 3 cadeirantes, não deram prioridade. Todo mundo entrou primeiro e nós ficamos ali. Quando já estava todo mundo no corredor para entrar no avião, nós descemos. Nós, que eu digo eu, Pedro Paulo, mais 2 cadeirantes. 2 cadeirantes. Pois bem, chegando na porta do avião, a pessoa queria que eu fosse para o meu local. Eu digo, eu não posso me dirigir à minha cadeira e deixar meu filho aqui. E vocês colocaram do outro lado do corredor. Ele precisa sentar ao meu lado. Ele não tem controle de tronco. Falou, não, nós vamos resolver. Passaram-se 10, 15 minutos e nada. E o avião lá esperando. As pessoas todas embarcaram e nós ficamos ali na porta. Chegou um determinado momento que o rapaz chegou para mim e disse, olha, o senhor precisa ir para o seu lugar. Eu falei, qual local? Ele falou, o que está no seu bilhete. Eu disse, qual foi a parte que você não entendeu, que o meu filho não tem controle de tronco e que ele não pode ficar separado? Simplesmente falou para mim, o corredor é estreito. Tipo assim, eu vou passar a viagem inteira segurando ele com o braço? É isso mesmo que você está querendo me dizer? Não existe isso, gente. Nossa, aí eu pedi, digo, não, vamos fazer o seguinte, me chama alguém para conversar comigo, porque nós dois não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E daqui não tem, você chegou a um ponto que não tem como a gente chegar. Até que vamos lá, 1000 erros, né? Primeiro que na compra do bilhete já deveria ter sinalizado, né? Precisa de assistência especial, já deveria estar marcado. Mas está tudo marcado, porque quando você compra com deficiente, você tem um desconto, você já preenche um formulário enorme. Pois mas a empresa já deveria estar preparada para isso. Segundo, a empresa deveria ser obrigada a ter os locais para as pessoas com necessidades especiais, como antigamente tinha, que era aquela primeira fila maior, inclusive encaixava bercinho, ou encaixava as cadeiras de roda. Segundo, hoje em dia não tem finger mais em todos os aeroportos. Como é que desce o cadeirante? Né? E a outra coisa, a pessoa ter que passar por essa agonia, essa angústia a cada voo. Olha, nós descemos por aquele elevador, que na verdade é aquele de subir a comida, de carga, elevador de carga, sabe? Em cima do caminhãozinho e ele sobe. Nós descemos por aquele elevador. Olha lá. Porque eu não tinha 3 cadeirantes, né? No caso do Pedro Paulo, eu carrego ele e desço. Mas não, o senhor não pode descer com ele. O senhor tem que descer, vamos trazer a cadeira dele e ele descer por esse elevador. Quer dizer, eles não cumprem nenhuma regra. Nada. E eles querem colocar regra, né, na pessoa. Agora, imagina, se Pedro Paulo não fosse teu filho, se Pedro Paulo não tivesse problema intelectual,
Eu não sei se tem, mas se ele fosse uma pessoa completamente independente, mas tivesse dificuldade de caminhar, ele seria proibido de viajar. Exatamente. A gente vê até a maneira como você vai tirar o cadeirante e colocar na poltrona, né? Às vezes nem todo cadeirante, às vezes está acompanhado por uma pessoa, às vezes está acompanhado por uma irmã, que às vezes é mais velha do que aquela. Na verdade, deveria ter uma trava para o cadeirante não sair da sua cadeira, né? Exatamente. Então, assim, e às vezes o cara não simplesmente uma pergunta simples: como você gosta de ser carregada, né? Ele vai chegando de qualquer jeito e vai pegando a pessoa, não é assim. Eu acredito que o cadeirante deveria ter o seu lugar especial, ter direito a seu acompanhante ao seu lado e ter uma opção de não sair da sua cadeira, porque existe cadeirante que realmente é muito complicado. Por exemplo, a minha mãe, a minha avó, nós não tínhamos condições de movê-la das cadeiras, porque a minha avó precisava do suporte da cervical, de todo o suporte para as pernas, porque ela tinha tido um AVC, então ela realmente não tinha controle de nenhuma parte do corpo. A minha mãe, além de só ter um braço que se movia, ela era extremamente pesada. Então, isso eu estou falando em casos de pessoas que adquiriram a dificuldade de locomoção com a idade. Mas e aqueles que nasceram com ela, que precisam cuidar da sua própria vida, viver sozinho? Nós temos países que têm condomínios adaptados para essas pessoas poderem viver sozinhas. Eu também creio que essa questão da inclusão, eu posso estar falando uma besteira absurda, mas querer que toda criança fique na mesma escola, eu acho muito complicado, porque as pessoas... Você não vai ter todas as professoras treinadas para trabalhar com a criança especial. É difícil você treinar as pessoas, são poucas que são treinadas. E numa sala onde tem um número muito grande de crianças, fica muito complicado você conseguir dar atenção que alguém especial merece. Eu vou pedir um minutinho de intervalo e a gente volta já já com esse tema. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com o laboratório LAPAC e com profissionais de excelência de diversas áreas, como endocrinologista, ginecologista, fonoaudiólogo e psicólogos. Realizamos consultas e exames, como exames audiométricos, patológicos, preventivos, entre outros. Aceitamos convênios e particular. Venha conhecer. Voltando aqui com o Dr. Bento Moreira Lima, falando a respeito da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Conversávamos aqui a questão da acessibilidade ao viajar, né? Mas existe outro, né, tema
que eu acho mais complicado ainda, porque é uma luta diária, que é a escola, né? A escola, ela, entre aspas, com o argumento da inclusão, ela é obrigada a receber todas as crianças com qualquer tipo de limitação que tenham, intelectual, motora, enfim. Mas, na verdade, ela não se prepara para isso, ela não tem como preparar todo mundo. E o que acontece? Tente matricular seu filho com necessidades especiais em uma escola para ver a dificuldade que é. É muito difícil. Mesmo as escolas que estão adaptadas, elas têm um limite de 2 crianças, 3 crianças no máximo por turma. A gente sabe que não tem só isso de criança com necessidade especial. Isso aí, quando eles consideram criança autista ou que tem algum outro problema. Um simples TDAH num grau mais leve já é considerado a vaga de uma criança especial. Exatamente. E um TDAH de um grau leve já tira totalmente a vaga de uma terceira criança. Entende? Exatamente. Quando é que as escolas vão entender que o normal é não ser padrão? Exatamente. A gente tem um problema muito sério de denúncias, né, de mães de crianças especiais para conseguir matricular seus filhos nas escolas públicas, nas escolas municipais. Nas privadas, nas privadas, entendeu? Justamente por essa carência de profissionais e por essa dificuldade. E você tem outras questões, né, de nota, de preparar esse material didático. Não é simplesmente colocar a criança e essa criança precisa inserir, ela precisa participar daquela turma, ela precisa acompanhar. É lógico. Ela precisa ser acolhida pela turma e a turma precisa ser preparada para receber. Exatamente, porque senão você, em vez de incluir, você exclui, né? Então, assim, não é convidar para festa, é tirar para dançar. Então, assim, é uma frase famosa essa, mas é que é a verdade. Você não adianta botar a criança lá e deixar a criança de canto. A criança ela tem que participar das atividades escolares. Aquela criança já lutou para estar ali. Ainda vai ter que lutar todo dia, né? Para conseguir não ficar num canto. Exatamente. Né? Ele precisa participar de todas as atividades da escola. Então, assim, isso é muito difícil, né? E essa questão da acessibilidade, ela é nas escolas, é no teatro, é nos parques. Dificuldade de lazer, dificuldade de estudar, dificuldade de viajar, né? Nós tivemos de passear na cidade. Então, às vezes, a gente vê que às vezes a criança mesmo, ou o adulto que tem a limitação, ele mesmo prefere não sair. Olha, ele mesmo prefere. É tão difícil. Nem todo Uber quer levar uma cadeira de roda. Levar o cadeirante. Já é uma dificuldade. Gente, o Uber não quer carregar carrinho de bebê. Exatamente. Que é muito mais leve que uma cadeira de roda. Entendeu? Ele não quer, ou não cabe na mala, porque na mala dele já tem uma coisa de gás, ou porque a mala dele está cheia de outras coisas, ele não quer levar. Agora você imagina... Ou às vezes é pura desculpa porque não quer ter aquele trabalho de carregar o cadeirante, desmontar a cadeira, porque ali ele perde o tempo, sei lá, de outra corrida. Exatamente. Olha, nós temos parques dentro de shopping em Manaus, onde um pai nos relatou e nós estivemos lá para constatar. O filho dele é autista, sempre frequentou aquele parque e em determinado momento eles simplesmente cancelaram. A criança só poderia ficar no parque acompanhada de um adulto. Ou seja, excluindo aquela criança do convívio com as outras crianças. E uma criança que nunca... O pai relatou, e isso foi constatado também por eles, ela nunca teve nenhuma crise lá no parque, ou seja, nunca deu nenhum problema, ela sempre, apesar de ser autista, mas ela nunca tinha tido nenhum problema, ela nunca teve uma crise durante as brincadeiras e tudo mais, e ainda assim ele colocou essa regra, que você não pode limitar a criança de brincar porque ela é autista, só se tiver o pai ou a mãe ou algum outro adulto da família para acompanhar a criança.
Então não trabalha com criança, né? Exatamente. Se não está preparado para E é um receber parto de criança, Exatamente. não pode trabalhar com criança. Então, assim, é difícil. A gente tem muito a evoluir. A questão do cordão. Ao mesmo tempo, essa semana eu dei uma entrevista falando sobre os cordões, e o que é que eu achava, o cordão de girassol, o cordão do autismo. Ele tem um lado positivo, porque você identifica de imediato que aquela criança possui algum transtorno, que aquela criança é autista. Por outro lado, ela já cria uma barreira, né? Algumas pessoas que têm preconceito, eles dizem, olha, não brinca com aquela criança que ela é autista, ou cuidado, chega perto daquela criança porque ela pode ter uma crise, pode ter alguma coisa, entendeu? Então, assim, ela tem esses dois lados. E o cordão de girassol é a mesma coisa. Então, quando você fala que o cordão ajuda, eu acho que sim, porque você identifica. Mas o que falta ser trabalhado é a consciência das pessoas com relação às pessoas com algum tipo de deficiência, de locomoção. Eu gostaria que as fosse. escolas fizessem um experimento aqui, de um dia com cadeira de roda, ou um dia com vendas sem enxergar, ou um dia com... Eu acho essa sua ideia fantástica. Nós vamos levar isso para as escolas. Para que as pessoas tivessem um pouquinho da ideia de como é conviver com uma limitação. Eu acho excelente essa ideia, eu vou levar isso aí. Quando a gente era criança, eu brincava pata cega. Mas olha só, gente, a dificuldade de levar uma mãe, uma avó cadeirante para fazer um exame é tão grande. Enorme. E a gente está falando de profissional da saúde. Imagina o mundo em geral. Bento, infelizmente essa entrevista tem que terminar, mas você já está convidadíssimo para uma próxima, porque passou assim num segundo. Verdade. A gente apenas conseguiu pincelar o tema. Exatamente. Esse é um tema muito complexo, muito amplo, né? Abrange muitas coisas, não é fácil. Eu quero agradecer a sua audiência e convidá-los a nos seguir nas redes sociais.